Paz do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aí ao nosso Momento com Deus, o nosso momento no qual nós iremos falar do amor de Cristo, falar daquilo que Deus tem, né, para as nossas vidas nesse momento difícil que nós não podemos aí estar dentro dos templos cultuando ao Senhor. Vamos cultuar e adorar a Deus através, né, da internet, através do Instagram, Facebook, vamos fazer uso, né, das redes sociais para com que nós possamos fazer o nome do Senhor ser engrandecido e ser louvado, né? Quero pedir a você aí que está nos acompanhando, né, que compartilhe, né, que divulgue, que convide aí as pessoas para estar conosco nesse momento com Deus, né? O irmão Murilo Felipe hoje vai estar conosco ministrando um louvor sobre as nossas vidas, né? Ele já está ligadinho conosco. Há instantes eu vou convidá-lo para estar aqui adorando e louvando o nome do Senhor. E quero agradecer a Deus já nesse instante pela sua vida, por você que já está conosco e por você que ainda vai chegar aqui daqui a instantes. Que o Senhor Deus possa abençoá-lo grandemente, possa fazer com que o seu nome seja refletido em sua vida, que Deus possa usar você grandemente nessa terra, para com que o nome dele seja engrandecido cada vez mais. Amém? Vai aí compartilhando, vai divulgando aí, vai chamando seus amigos, né, o seu irmão, na sua família, traz para próximo de você, porque hoje Deus tem algo especial para você. Nesse momento com Deus de hoje, Deus tem algo muito forte ao seu coração. Eu quero pedir a você também que, se quiser deixar aí o seu pedido de oração, né, deixe aí nos comentários o seu pedido de oração. E se você não se sentir confortável para deixar o seu pedido de oração aqui, né, no final do vídeo, nas descrições, eu vou deixar o número do meu WhatsApp para com que você possa deixar, né, o seu pedido de oração, para com que você possa mandar ali, nós estaremos orando por você, né? A irmã Gisele Marques já está conosco, que Deus abençoe. A irmã Cris já está conosco, Deus possa abençoá-los grandemente, né? Vai aí compartilhando, vai aí divulgando, vai convidando as pessoas, né, para com que alcance a palavra de Deus o maior número de pessoas. Seja você também um canal para abençoar a vida das pessoas. Amém? Eu vou aqui agora estar convidando aqui, chamando o Murilo, né, o nosso obreiro da casa do Senhor, o homem que Deus levantou esse ano para estar, a pessoa que tem nos ajudado bastante na lida, né, desse trabalho para com que seja feito para a honra e glória do Senhor. Qualquer momento ele pode estar entrando aí conosco, né? E eu quero reforçar para você seu pedido de oração. Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai receber, né, a sua adoração. Olha ele aí. Paz do Senhor Jesus amado. Boa noite. Paz, senhor bispo, Tudo bem? tudo bom? Graças a Jesus. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Uma honra imensurável tê-lo, Amém. né? Apresenta o varão aí pra gente que está com você aí. Tomás, tudo bem? Paz, Marcos querido. Camilo aqui, que Deus abençoe a todos. Vamos louvar o Senhor. Amém, Jesus, amém. Antes de começarmos aí a adorar a Deus, eu quero convidar você que está conosco aí a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar ao soberano Deus eterno, maravilhoso, meu Pai. Demos graças e louvores a teu nome. Porque tu és bom. Meu Pai, queremos pedir que nesse momento o Senhor se faça presente,
adentre aos nossos corações, que a sua palavra que será ministrada a instantes faça o efeito no qual ela vai ser lançada, e os louvores que serão entoados, meu Deus, possam, Senhor, chegar ao teu trono como aroma. Agradeço, meu Deus, pela vida desses homens de Deus essa noite. Quero pedir ao Senhor, Pai, que use eles de uma forma sobrenatural. Que o louvor deles, Pai, chegue aos corações e a quebrante, Pai. Que quebre, Pai, os corações de pedra e que seja, Pai, despedaçado os grilhões. Em nome de Jesus. Amém? Ó, a Gisele entrou aí também. Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Murilo, vamos adorar? Deixa Deus usar vocês aí, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, para todos que estão aí acompanhando a gente nessa live abençoada. E a gente vai adorar agora. Convido você a adorar junto com a gente. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Em ti vou caminhar, pois tu é direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos
Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Amém. Oh, glória a Jesus. Deus é bom. Deus é linda. Glória a Deus. Vamos lá para a gente entrar com a palavra? Vamos lá? Tá ouvindo bem? Então, assim, tá dando uma falhazinha, mas deve ser por causa desse tempo, a internet não fica muito boa, né? Entendi. Mais um? Vamos mais um? É um homem que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é um homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, onde estiver frente ao mar e não puder atravessar, este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, do outro lado canto, do outro lado canto o hino da vitória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Que coisa linda, viu, Murilo?
Deus continue te abençoando com essa voz fantástica, dom de Deus, os que vocês têm. Que Deus Amém. continue usando grandemente, né? Vamos aqui para a palavra rapidinho, para a gente depois, no final, cantar mais um hino. Pode ser? Aleluias. Quero trazer à nossa mente, né, hoje uma reflexão que está no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 39 em diante. Fala assim: os malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro respondeu-o dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo do que os nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É um texto muito forte, um texto que trata aqui do cumprimento, né, da justiça de Deus, do cumprimento daquilo que Deus, né, já havia prometido lá no Éden, né? Traz a nós uma reflexão através da entrega de Jesus, através da entrega do Cordeiro, nos restitui, né, o direito de estar no paraíso novamente, sabe? É um ato que Jesus cometeu, como no livro de Romanos, no capítulo 5, diz que ele suportou com que nós nos tornássemos amigos de Deus mais uma vez. Quando Jesus foi ao Calvário, ele nos trouxe paz, ele nos trouxe, né, o refrigério novamente, ele fez com que nós nos tornássemos novamente amigos de Deus, assim como no Éden, né? Adão era o amigo de Deus. E Deus, ele amou tanto o mundo que ele deu o seu filho unigênito, que para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse unigênito nos dá a certeza que ele é o único, né? Que ele é o único filho de Deus. Se fosse um primogênito, seria o primeiro, mas ele é o unigênito, é o único. É o único que Deus mandou a essa terra para fazer essa ponte, para ter essa imediação, para nos trazer de volta a paz restabelecida com Deus, né? E ele manda esse filho dele à terra para ser nascido de uma virgem e tendo como um pai físico, um pai humano, um carpinteiro. Olha como Deus faz as coisas perfeitas. Deus já deu a ele um lar que já dizia a ele mais ou menos como ele teria que fazer na frente, porque ele tendo um pai como carpinteiro, o carpinteiro trabalha com madeira, né? E Jesus foi crescendo ali junto com José, o seu pai aqui nesta terra, né, o seu padrasto, digamos assim, junto com Maria, sua mãe, e Jesus foi trabalhando na carpintaria do seu José, do irmão José, e foi se acostumando com o madeiro, ele foi se acostumando, né, com a madeira, ele foi trabalhando com ela. E imagino eu que durante a sua adolescência, que dos 12 aos 30, né, é ocultado na Bíblia a vida do nosso mestre, a vida de Jesus. Creio eu que ele deva ter trabalhado com seu pai, o irmão José, e ter feito alguns caixões, alguns esquifes, alguns trabalhos com madeira e fazendo com que tudo fosse se encaixando na vida dele e aprendendo também que há um tempo para tudo. Né? E quando foi passando esse tempo, Jesus cresceu, Jesus com 12 anos se apresentou, né, aos escribas da época e ditou as leis, e dos 12 aos 30 a sua vida é ocultada, como eu já disse aqui nas escrituras, e com 30 anos ele começa o seu ministério. Ele começa a fazer aquilo que realmente ele veio fazer nessa terra. E então, há tempo para tudo. Há um tempo designado para todas as coisas nos céus e embaixo dos céus.
E com esse tempo passando, Jesus começa a operar os seus milagres, né? Jesus começa em Caná da Galileia, no casamento, ele transforma a água em vinho. E com o passar do tempo, Jesus cura Bartimeu. Jesus ressuscita, né, o filho da viúva de Naim. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus cura o servo do centurião. Jesus também traz à vida a filha de Jairo. Jesus também traz à vida, traz do mundo dos mortos também o seu amigo Lázaro. Olha que interessante. Jesus trabalhando sobre aquilo que ele veio fazer, que é vencer a morte. É trazer a paz entre os homens e Deus. Porque quando nós pecamos, né, nós somos destituídos da graça de Deus, nós deixamos de ser ali um contato mais direto com Deus. Alguns teólogos mais radicais, eles dizem que nós entramos em conflito com Deus quando nós, né, entramos no mundo do pecado, no mundo da prostituição, quando nós nos desfazemos aqui das ordens que há no texto sagrado, que há na Bíblia. E até então, Jesus vive o seu ministério e um belo dia, Jesus ministra a última ceia, onde eles cantam hinos fantásticos, né? Onde eles sorriem. O mais belo hino foi cantado naquela noite, ninguém consegue replicá-lo, porque não há ninguém que saiba desse hino. E Jesus vai orar. Jesus vai ao Getsemane orar. E Jesus, em momento nenhum, ele fugiu daquilo que era para ele fazer. Jesus manteve o compromisso dele que ele firmou no alto dos céus com o Pai. Ele foi até o final. E a gente começa a ter alguns pontos interessantes a respeito, né, da vida de Jesus Cristo, que quando ele vai para o Getsemane, que ele vai orar em separado dos seus discípulos, ele começa a suar sangue, ele começa a sentir já a pressão do mundo espiritual sobre ele, vindo sobre o seu corpo físico. E Jesus, em momento nenhum, ele deixa de cumprir aquilo que ele foi chamado para cumprir. Em determinado ponto, Jesus é entregue, né? E aí a gente já começa uma coisa fantástica dessa vinda de Jesus à Terra para nos redimir dos pecados. Jesus, em momento nenhum, ocultou-se da responsabilidade. Em momento nenhum, ele fugiu daquilo que era para ele fazer. Veja comigo, ele está no Getsemane, Judas vem liderando uma comitiva para poder ferir Jesus. E, de repentemente, quando isso acontece, eles chegam e Judas vem e beija o rosto de Cristo. Sabe? Entregando quem era o próprio Cristo. Ele poderia ter fugido naquele momento, porque ele sabia o que ia acontecer. Quando ele viu que vinha Judas, e vinham os soldados romanos, né? E os discípulos estavam ali, e ele poderia ter corrido, ele poderia ter saído dali, ele poderia ter falado: Pai, parou, não quero mais, chega, não dá, esse povo não merece o que nós vamos fazer por eles. Mas não, Jesus Cristo continuou até o final, sabe? E algumas coisas interessantes tem quando eles procuram por Jesus, e Jesus diz a ele: eu sou. Para nós que lemos Bíblia, nós vamos entender que quando eles procuram quem é Jesus, Jesus se apresenta e diz: eu sou. E os soldados caem. Sabe por que os soldados caem nessa hora? Esse eu sou que Jesus está narrando é o mesmo eu sou que Moisés ouviu no deserto. Moisés ouviu uma frase dizendo: eu sou o que sou. E Jesus estava dizendo: eu sou. Ou seja, eu sou Deus. Eu sou o Cristo. Eu sou Jesus. E eles levaram Jesus, apresentaram a Pilatos, todos nós sabemos a história. Um julgamento sem precedentes, numa madrugada,
feito justamente para fazer com que Jesus fosse condenado, com que Jesus fosse crucificado. Jesus é levado ao alto do Gólgota, o Monte da Caveira, que, digamos de passagem, é o símbolo da morte, essa caveira. E ali começa onde Deus quer tratar conosco nessa noite. Quando Jesus chega no alto do Gólgota, ele é colocado no meio e à sua volta duas cruzes, uma na sua direita e uma na sua esquerda. E refletindo sobre esse texto, refletindo sobre esse ponto, conversando com Deus, e Deus trouxe ao meu coração algo extremamente interessante. Aí vem uma pergunta: por que só haviam duas cruzes naquele alto do Gólgota? Poderiam haver 20, poderiam haver 10, 7, 5, 3, 4 a mais. Não, só havia a de Jesus no centro e uma de cada lado. Isso Deus está simbolizando para nós que só existem dois caminhos. Um caminho que leva aos céus e um caminho que leva à perdição. Sabe? Vamos olhar para a Bíblia? Se nós olharmos Caim e Abel, vamos pegar de Gênesis gradativamente. Caim e Abel. Caim matou Abel. Não é verdade? Pois é. Abel escolheu o caminho de Deus. E Caim escolheu o caminho do assassinato. E olha que ambos eram filhos de Adão. Ambos viviam no paraíso. Se nós olharmos um pouco mais para frente, Abraão e Ló. Ambos peregrinos na terra de Canaã. Abraão escolheu a Deus. Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Saul e Davi. Ambos reis de Israel. Saul, quando ficou atormentado, o que ele procurou? Ele procurou uma macumbeira. Ele procurou alguém que consultava os mortos. Davi não. No seu momento de aflição, no seu momento de angústia, ele procurava profetas e sacerdotes. Sabe? Saul, quando ele estava sem o Espírito Santo, ele conseguiu continuar com seu orgulho e continuar com o reino. Resolveu ficar sendo rei ainda, mesmo não tendo mais o Espírito Santo de Deus sobre ele. Davi não. Quando ele começou a perceber que o Espírito Santo estava se afastando, ele começou a clamar: Senhor, não aparte de mim o teu Espírito. Pedro e Judas. Tiveram os dois também participando deste momento aqui. Pedro sacou da espada no alto do Getsemane, né, no Monte das Oliveiras, e quando ele foi ferir um soldado para tentar defender Jesus, ele acerta a orelha de Malco. Malco era o auxiliar de sumo sacerdote que estava junto para prender Jesus. E Jesus curou o ferido que vinha para feri-lo. Olha o tamanho da grandeza de Deus. Judas entregou Jesus. Pedro negou Jesus. Ambos estavam com o mestre, ambos ouviam os mesmos sermões, ambos continuavam sendo alimentados pelo grande Cristo e mesmo assim traíram a Jesus. E depois dessa traição, Judas escolheu a morte, mas Pedro escolheu a misericórdia que vem do alto. Então, só tem dois caminhos, gente. Sabe? Um dos malfeitores estava ali esculhambando com Jesus, sabe? Estava maltratando, estava zombando de Jesus. Ei, você não é o rei? Desce daí. Sabe? E não eram só os dois que faziam isso, não. Os soldados e as pessoas que estavam à volta de Jesus também faziam assim. Nós só temos dois caminhos. O caminho de um dos malfeitores foi zombar de Jesus. Foi falar: não, você é o rei, desce daí. Salva a ti mesmo e salva a nós. Enquanto o outro, que escolheu o caminho da salvação,
Ele repreendeu aquele que estava zombando de Cristo e fez um apelo extremamente importante. Sabe? Imagino eu, isso sou eu imaginando ao ler a Escritura. Um estava lá a falar, um estava lá a zombar, estava a diminuir Cristo, porque não conhecia verdadeiramente quem era Jesus Cristo. O outro que estava do lado também não conhecia direito Jesus. Mas imagino eu que quando ele levanta o rosto, ele vira o rosto e vê sobre a cabeça de Jesus a inscrição: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Ele imagina, poxa, se é um rei, ele tem um reino. E ele não fez nada. E todo mundo sabia da fama de Jesus Cristo. E ele acreditou nesse Jesus. E disse a ele: Jesus, me leva para o teu paraíso. Ou seja, ele aceitou Jesus como seu Salvador. Ele aceitou que Jesus era o Rei e Redentor de todas as ações. Sabe? E pregar e falar do que Jesus fez é muito fácil. Sabe? É extremamente simples. O mais doloroso de tudo é conseguir pregar como Jesus pregava. É falar como Jesus falava. Se nós olharmos, né, no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus nos dá a orientação para escolhermos um caminho. Ou nós vamos escolher a porta estreita, ou nós iremos escolher a porta larga. A porta estreita nos leva à salvação e a larga nos leva à perdição. Sabe? Só que Jesus ele é muito, muito, muito fantástico. Como diriam por aí, ele é top das galáxias, sabe? Em Lucas 13, Jesus vai nos dar uma forcinha, ele vai nos ajudar. Em Lucas 13, Jesus vai dizer bem assim, ó: esforce-te para passar pela porta estreita. Esforça-te. Ele está dizendo para você que não vai ser fácil. Ele está dizendo para você que vai ter dificuldades, que vai ser ruim, que vai ter falta de espaço, que vão ter pessoas que vão tentar te parar, que vão falar mal, que vão achincalhar você, que vão falar tudo contra aquilo que você está fazendo. Ei, não é fácil ser cristão, sabe? Não é fácil nos dias de hoje servir a Deus, não é fácil, mas nos traz a salvação. Imagina comigo, a porta estreita é o evangelho. Vai te levar ao caminho da salvação, vai te levar a Deus. E a porta larga, sabe? Vai nos levar à perdição. Só que Jesus, ele não falava só assim. Em João capítulo 6, uma certa vez, Jesus aplicava um discurso, e esse discurso era muito duro, né? Esse discurso ele era muito duro mesmo. Jesus, ele era bem contundente, ele falava com amor, mas ele falava aquilo que era para ser feito, para ser falado. E ele falava: ei, até quando vocês vão adorar? Ou a Deus ou ao dinheiro? Até quando vocês vão andar segundo Deus ou segundo o mundo, sabe? O profeta Elias falou isso lá atrás. Até quando cochearás entre dois senhores? Não tem como. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. E Jesus falando esses seus discursos mais duros, sabe? A multidão começou a se dispersar. A multidão começou a sair. E hoje, quando nós falamos de salvação, nós falamos de arrependimento, quando nós falamos que as pessoas têm que se entregar aos caminhos dos céus, sabe? A pessoa tem que ter uma decisão, ela tem que se colocar numa posição, ela tem que fazer por onde ir morar no reino dos céus. As pessoas não gostam disso. Os cristãos de hoje em dia, eles querem ouvir que Jesus é dono de concessionária, que ele está dando chave de carro para todo mundo. Que Jesus é dono de imobiliária, está entregando chave de casa para todo mundo. Mas na hora que há uma chave de conserto, que é para nós nos consertarmos, para nós entrarmos na presença de Deus verdadeiramente, para sermos dignos da salvação, as pessoas não querem ouvir mais isso. Sabe? Então, um evangelho muito, muito modinha, que as pessoas só querem, né, receber coisas boas, só querem receber afagos na cabeça, mas na hora da correção, as pessoas não estão querendo. E não há mais tempo, queridos.
Não há mais tempo para brincarmos de sermos cristãos. Só existem dois caminhos, o que leva aos céus ou o que leva ao inferno. O que nos leva a Deus ou os que nos leva ao diabo. Qual nós vamos escolher? Qual desses caminhos nós iremos escolher? E Jesus, ele não falava assim só com quem o ouvia, com a multidão, não. Ele falava assim também com os seus discípulos, sabe? Porque os seus discípulos, em João 6, eles começaram a se preocupar, né, com o discurso e as pessoas estavam saindo. E eles começaram a se preocupar e murmurar. E Jesus vira e pergunta: ei, e vocês? Querem ir também? Jesus estava dando a eles a oportunidade de escolher se continuariam com ele para alcançar os céus ou se o abandonariam no meio do caminho e voltariam para aquelas suas vidas que tinham antes, que estavam fazendo aquilo que o mundo gosta que seja feito. E hoje, existem várias pessoas que estão dessa forma, que elas estão com Cristo, mas quando há um discurso mais duro, quando há um discurso de posicionamento, quando há um discurso para com que as pessoas entrem verdadeiramente na presença de Deus, e se é cobrado para com que elas realmente tenham um padrão cristão, elas começam a se afastar, elas começam a não ir mais para a igreja, elas começam a murmurar, elas começam a dizer que a liderança está cobrando de uma forma excessiva, elas começam a dizer que não é mais o lugar dela ali, sabe? Tem muito a frase: não é mais o meu tempo neste lugar. Concordo com você, mas o seu tempo acabou porque você foi cobrado. Jesus cobrava. Está na hora de nós tomarmos um posicionamento. Nós escolheremos a porta estreita ou nós escolheremos a porta larga? E aí Pedro, olha, o cara fantástico esse Pedro. Ele negou Jesus, ele se arrependeu, procurou a misericórdia, mas Pedro era um cara fantástico. Já tomou a frente e foi dizendo: pode deixar que eu já escolhi. Mas para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Olha o que Pedro fez. Ele trocou o lugar por uma pessoa. Ele trocou a direção por um sentido. Não era para onde, é para quem nós iremos, sabe? E Pedro, ele decidiu ir para Jesus, porque só ele tem a palavra de vida eterna. Jesus, no alto do Gólgota, ele carimbou o nosso passaporte, o nosso direito de irmos aos céus. Mas esse direito, ele só nos será exercido se nós tomarmos um posicionamento. Se nós entrarmos numa posição e decidirmos a quem nós vamos seguir. Sabe? O que nós estamos falando nessa noite não é você seguir uma religião, não. É você seguir a Cristo. É você ser cristão, é você se dedicar. Cristão, um termo que surgiu no século III com Constantino para poder taxar as pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Sabe? Pessoas que andavam segundo a palavra de Deus, sabe? Segundo esse aqui, ó. Os 66 livros, o nosso manual de fé. Jesus deixou esse manual para com que nós pudéssemos entender tudo aquilo que ele tem para nós. E na tarde de hoje, né, antes de vir para casa, eu conversava com uma pessoa a respeito de decisões, de posicionamentos, de postura. E nós entramos num acordo que tudo na nossa vida que vai acontecer, ela depende do nosso posicionamento. Sabe? Nós nos posicionamos e as coisas acontecem. Sabe? Se nós queremos emagrecer, nós temos que tentar uma dieta, nós temos que fazer um exercício físico. Se nós queremos entender da Bíblia, nós temos que orar, jejuar e fazer a leitura da Bíblia. Se nós queremos ir morar no céu, nós temos que ter um posicionamento de quem vai morar no céu.
Agora, vem um ponto que a gente deixa uma interrogação. Esse malfeitor que estava lá para ser crucificado junto com outro, coisas terríveis eles tinham feito, que ele mesmo declarou que eles estavam ali sendo crucificados pelos atos deles, por coisas que eles mesmos fizeram no passado. Só que quando nós decidimos nos converter, e conversão, para quem tem habilitação, sabe que é mudar de sentido. Então, quando ele resolve mudar o sentido da vida dele, mesmo no último instante, que ele procura Jesus, que ele aceita Jesus, que ele se converte aos caminhos de Jesus, que ele reconhece que Jesus é o único que pode nos levar ao paraíso, ele alcança essa graça. E o que nós entendemos com isso? Que não importa o que você fez até hoje. Não importa se você foi uma prostituta, um prostituto, se você foi um viciado, um traficante, um alcoólatra, se você cometeu pecado, se você assassinou, não interessa. A partir do momento que você se converte, a partir do momento que você muda o seu caminho e aceita esse Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você vai ganhar o direito de ir morar no paraíso. Jesus, ele transforma pessoas até hoje. Jesus, ele muda pessoas até hoje. Veja que o primeiro milagre que Jesus executou foi transformar água em vinho. Ele transformou a água em vinho, uma coisa natural, em uma coisa que traria a alegria, porque o vinho daquela época simboliza a alegria. Então Jesus está aqui para transformar a sua vida. Não interessa o que você fez. Ei, pare e reflita. Jesus está querendo transformar a sua vida. Jesus está querendo mudar o seu viver. Jesus está querendo levar você para o paraíso. Um suficiente Salvador. Sabe? Jesus, ele quer fazer de você uma pessoa nova. Jesus, ele quer fazer de você um ser humano novo. Fazer com que você ande segundo a vontade e o desejo. Olha eles aí novamente. Obrigado. Amém. Eu quero pedir para vocês cantarem mais um louvor, mas enquanto vocês estão meio que se preparando aí, que eu acho que já estão mais preparados, eu quero orar ao Senhor. Eu quero clamar ao Espírito Santo de Deus por essas vidas que estiveram aqui presentes. Né? Encerrar o nosso vídeo com um louvor do alto dos céus, que eu tenho certeza que Deus vai usar vocês nessa noite. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor e louvamos o teu nome. Quero agradecer por cada um que esteve presente, cada um que ouviu um pouco da sua palavra, cada um que dispôs, Pai, de alguns segundos para estar conosco nesse momento com Deus. Pedir com que o seu Espírito Santo seja sobre a vida deles, com que o seu Espírito Santo alcance a cada coração, que o Senhor Deus de Israel entre com providência nesse momento. Pai, que a sua palavra seja cumprida, que praga nenhum chegue à tenda dos teus filhos. Meu Deus, que o Senhor cumpra a tua palavra, que diz que o Senhor nos vela da nossa saída até a nossa... Alcança, Pai, os cônjuges, alcança os filhos, alcança a família, alcança o ministério de cada um, que traz, Senhor, para nós, segundo as nossas ações, a sua vontade, em nome de Jesus. Vamos lá, Murilo? Amém. Luz do mundo,
vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno, exaltado nas alturas, glorioso do céu. Humilde vieste a terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, glória! Quero agradecer aos irmãos, né, pela colaboração, pela boa vontade, por deixar Deus usar vocês dessa forma tão grandiosa, né, que é louvando e adorando a Deus, que Deus possa continuar louvando, sendo louvado
através da vida de vocês, tá bom? Quero agradecer muito e fica aberto esse espaço todas as vezes que vocês quiserem, né, e puderem estar conosco. O irmão Murilo tem um acesso livre à minha pessoa, ele me manda mensagem que nós vamos agendar. Eu amei estar com vocês nessa noite, viu? Deus possa Amém. dar aí grandemente, né? Glória a Eu não Deus. vou falar o nome de todo mundo que está aqui, porque tem muita gente, né? Então, que Deus abençoe todos, que Deus possa fazer com que a noite de cada um de vocês que estiveram conosco aqui nessa live seja abençoada, que vocês tenham justos e uma ótima segunda-feira, e que o Senhor Deus possa abençoar a casa, o ministério de cada um, em nome de Jesus, amém? E quero deixar aos irmãos mais uma vez que se você que não deixou o seu pedido de oração e quiser deixar o seu pedido de oração na descrição do vídeo, eu vou estar deixando o número do WhatsApp para estarmos orando pela sua vida e te avisar que próxima terça-feira estaremos de volta com mais um momento com Deus. Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço e fiquem com Deus. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Amém.